Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, assim é denominado em nossa Bíblia, porém, como nós temos aprendido, trata-se dos atos do Espírito de Cristo, por meio da sua igreja, operando pelo poder do Espírito Santo, os atos do Cristo exaltado. Capítulo 28, versículos 16 a 31. Esta é a última exposição que nós teremos do livro de Atos, terminando mais um livro da Palavra de Deus, nesse modelo da exposição Léxio Contínuo. Léxio Contínuo é a exposição de todo o livro, como sempre temos feito, a fim de que aprendamos todo o conselho de Deus. Peço sua atenção, diz assim, livro de Atos 28, 16, e nós vamos ler apenas até o 22, porém a nossa exposição será de todo o resto do capítulo, apenas para ganhar tempo. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o aguardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Amém. Até aí. O título da nossa mensagem é O Prisioneiro de Cristo Jesus. O Prisioneiro de Cristo Jesus. Acho que já é óbvio para quem tem acompanhado a série de exposições em Paulo. A última cena do livro de Atos mostra um prisioneiro. Nós chegamos então ao fim do livro de Atos, mas não ao fim da história dos Atos de Cristo. Como hábil historiador e artista literário, é o que Lucas nos comunica implicitamente. Devemos observar que ele conclui sua narrativa não com a morte de Paulo, nem com algum epílogo triunfal. Pelo contrário, ele termina com o apóstolo vivo, pregando, ainda que em cadeias, e com a palavra de Deus em plena expansão. O último versículo de Atos, observe, no verso 31, ele parece intencionalmente aberto, como se dissesse, a obra continua. Lucas tem essa característica, ou Atos tem essa característica de uma obra inacabada. E de fato, continua essa obra até hoje, porque o Cristo exaltado ainda reina. E a sua igreja segue proclamando o mesmo evangelho que Paulo pregava em Roma. E não poderia haver, meus irmãos, um cenário tão emblemático do paradoxo da vida cristã. Você sabe, paradoxo é uma aparente contradição. Não poderia haver melhor cenário que descreva o paradoxo da vida cristã. Observe a aparente contradição. Paulo está preso, mas o evangelho avança livremente. Paulo vive sob vigilância, mas prega com liberdade e ousadia. Paulo está sob a custódia do tribunal de César, mas na verdade ele é o prisioneiro de Cristo Jesus.
É assim que ele se apresenta em suas cartas, para afirmar que suas algemas não pertencem a Roma e sim a Cristo. Lá em Efésios capítulo 3, quando está escrevendo sobre o grande plano de Deus, depois de falar do plano de Deus desde a eternidade, através da eleição, da predestinação, capítulo 1, da regeneração, no capítulo 2, estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele abre o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E no capítulo 4, novamente, da carta aos Efésios, na parte prática, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. O que Paulo quer dizer quando ele diz: eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus? É como se ele dissesse: Cristo é aquele que me prendeu. Ele quer dizer que suas algemas servem à causa do reino e não ao projeto político de Roma. A propósito, desde o dia em que o Senhor alcançou Paulo no caminho de Damasco, ele entendeu que era inútil recalcitrar contra os aguilhões da graça, como o Senhor fala no seu testemunho em Atos 26, 14. A figura é do escravo que tenta estrebuchar contra aquele que o prendeu, o prisioneiro de guerra, mas é espetado com algum tipo de ferrão que o impede de se livrar do seu algoz. Cristo havia prendido o apóstolo, e de perseguidor ele agora será perseguido. E ele vai entender que sofrer pelo nome de Jesus era experimentar a verdadeira alegria. Aquele que fora escravo do pecado se tornara servo da justiça. E agora, sendo livre de todos, ele se faz servo de todos por amor a Cristo, como ele diz em 1 Coríntios 9, 19. Esse é o grande paradoxo da fé cristã. O homem mais livre do mundo é aquele que se rendeu inteiramente ao senhorio de Cristo. Assim, o que vemos em nosso texto, irmãos, é o triunfo da graça no meio das correntes. É o Cristo ressurreto cumprindo sua promessa de que o Evangelho alcançaria os confins da terra. Lembra Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O prisioneiro de Cristo é o embaixador do rei. E é nesse contexto que eu quero compartilhar, e é por isso que eu chamo esta mensagem de o prisioneiro de Cristo, porque este é o cenário, um prisioneiro falando ousadamente do Evangelho. Contextualizando aqui, irmãos, entendendo a estrutura do nosso texto, você vai observar que a nossa narrativa se organiza em 4 partes. Eu vou falá-las de grosso modo e depois intitular essas cenas. Na primeira cena, Paulo chega a Roma e é confortado pelos irmãos. Essa primeira cena começa antes do texto que nós lemos, versículos 14 e 15. É no versículo 14, parte B, que Paulo, enfim, chega a Roma. Você lembra, não é? Depois de ter sido preso, acusado injustamente, açoitado, depois de sofrer tentativas de assassinato por meio de emboscadas, depois de ter passado 2 anos em cadeia lá em Cesareia, e depois de uma viagem atribulada e sofrer um naufrágio, Paulo, enfim, chega a Roma. Então, essa é a primeira cena. A segunda cena, Lucas mostra, na segunda cena, Paulo em prisão domiciliar, testemunhando a judeus e a gentios. Nós vamos ver aí dos versos 16 a 22. Na terceira cena, dos versos 23 a 29, vemos os judeus, em sua maioria, rejeitando o Evangelho, e essa rejeição cumpre as Escrituras. E na quarta e última cena, por fim, Lucas encerra o seu livro com uma imagem de liberdade espiritual. Paulo termina o livro de Atos pregando o reino de Deus, como diz o verso 31, com toda a intrepidez. Veja, ele está numa prisão domiciliar. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria com uma tornozeleira eletrônica. Mas tornozeleira eletrônica nenhuma pode segurar o reino de Deus, nem o Evangelho de Cristo. Ele prega, diz Lucas, sem impedimento algum. Ele prega a todos a quem Deus o envia para pregar. Meus irmãos, tudo isto nos mostra que a prisão de Paulo não é um retrocesso na missão, não é a estagnação do Evangelho,
mas é a confirmação da mensagem da graça. O Evangelho não depende da liberdade, nem do bem-estar, nem da saúde dos seus mensageiros. Porque o Senhor reina sobre as circunstâncias e usa até as algemas dos seus servos para abrir as portas da salvação. Já temos visto isto à exaustão, porém nós encerraremos vendo isto de novo. Paulo, prisioneiro de Cristo, pregando o Evangelho livremente. Vamos à primeira cena. E agora eu a menciono intitulando-a. Eu quero intitular essa primeira cena, Perseguido, porém não desamparado. Perseguido, porém não desamparado. Esta é a expressão pela qual eu acho que poderíamos denominar esta cena. Se não, vejamos, versos 14 e 15. Ele diz que eles chegaram a uma cidade onde acharam alguns irmãos, e Lucas está junto, porque ele está falando na primeira pessoa do plural. Esses irmãos nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então ele chega a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, e Lucas cita inclusive localização geográfica, que ficava na Via Ápia, que era o caminho até Roma. Ele diz que eles vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Veja, observe comigo essa cena. Após 2 prisões, um naufrágio e inúmeros sofrimentos, Paulo chega a Roma, que é o coração do império. Você lembra? Roma representava o poder máximo do mundo antigo. Era o império que dominava o mundo. Era a sede de César, chamado por muitos de Senhor e Deus. Era o símbolo da força humana e da glória terrena. Não havia nenhum reino mais poderoso na terra. Mas para o apóstolo, Roma significava mais do que um destino geográfico. É o cumprimento da missão divina. Mas não devemos pensar, meus irmãos, que Paulo chega ali cheio de alegria, de força e de entusiasmo. Paulo é um guerreiro cansado e combalido. Como você estaria depois de um naufrágio, de uma viagem de 14 dias, numa tempestade, onde você perde tudo, quase perde a vida, depois de ter sido espancado, depois de armarem emboscada para tentar prendê-lo, depois de falsas acusações? Como você se sentiria depois de tudo isso? Certamente todo mundo que passa pelo que Paulo passou precisaria de encorajamento. E é por isso, meus irmãos, olhando para estes 2 primeiros versículos, 14 e 15, que nós podemos ver que a descrição de Lucas da chegada do apóstolo não é casual. Ela tem um toque de emoção, companheirismo e consolo. Leiamos de novo, verso 14. E assim fomos para Roma, e tendo os irmãos da igreja de Roma, ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até o fórum de Ápio e as 3 vendas. E veja, aqui vem o consolo. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus. Quando é que você normalmente diz graças a Deus? Geralmente é depois de um período de aflição, de angústia, de espera, de tristeza, não é? Então, quando ele vê os irmãos, o seu coração se enche de encorajamento, deu graças a Deus e diz, e cobrou ânimo. Essa palavra traduzida por ânimo significa literalmente coragem. Tomou coragem. Paulo chega desencorajado, esta é a ideia. E precisamos entender aqui um pouco a posição geográfica desses locais mencionados por Lucas. Ele fala da praça, ou poderia ser chamado de Fórum de Ápio. O Fórum de Ápio e as 3 vendas, eles eram localizações ao longo da Via Ápia, no caminho até Roma. O Fórum de Ápio ficava a quase 70 quilômetros ainda ao sul de Roma. Ele já estava na Itália, mas ele ainda está a 70 quilômetros na Via Ápia.
Já essa localidade chamada Três Vendas ficava a cerca de 48 quilômetros. Ambos os locais, meus irmãos, serviam como paradas de descanso para os viajantes. E a disposição, observe, os cristãos de Roma sabem que ele chegou. De alguma maneira, a notícia chega mais rápido do que ele. Paulo já tinha escrito a carta aos romanos. Já tinha dito os seus propósitos, inclusive de seguir viagem, se assim o Senhor o quisesse. Então a igreja, os irmãos de Roma já sabem sobre Paulo. Ele não tinha ainda nunca encontrado esses irmãos. Ele não foi o fundador da igreja de Roma, provavelmente foi no Pentecostes. Pessoas que se converteram no Pentecostes foram para Roma. De sorte que uma igreja foi fundada ali. E aqueles cristãos, eles sabem que Paulo chegou, mas eles não querem esperar que ele chegue na cidade. Eles querem ir ao encontro deles, estão ansiosos por vê-lo. Provavelmente souberam do naufrágio, de todos os infortúnios. Então, observe que eles caminham 48 quilômetros e depois chegam a 70 quilômetros. Então, a disposição, meus irmãos, dos cristãos romanos de caminhar tais distâncias para encontrar Paulo, indica para nós a força das redes cristãs do primeiro século e o seu compromisso com a hospitalidade. Eles querem receber a Paulo e para isso eles caminham mais de 60 quilômetros. Isso mostra a hospitalidade cristã no primeiro século. E isto prenuncia, inclusive, as práticas cristãs posteriores de visitação à prisão, aos presos por causa do Evangelho. Isso mostra como era a rede de apoio missionário. O missionário está chegando. Ele deve estar cansado, triste, desanimado. Sabe-se lá, com algum ferimento, com alguma sequela. Teve um naufrágio. Vamos ao seu encontro. Vamos abraçá-lo. Não vamos esperá-lo chegar até Roma. E foi a partir de experiências assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu mais tarde aos Coríntios, em um resumo do paradoxo da missão cristã. Em 2 aos Coríntios 4, do verso 7 ao 10, Paulo descreve a missão cristã em termos de um paradoxo. Observe. Temos, porém, este tesouro, diz ele no texto que eu indiquei. Que tesouro? Cristo, o Evangelho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, aqui vem um paradoxo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esses contrastes de atribulado, angustiado, perplexo, não desanimado, levando no corpo o morrer de Jesus, para que a vida e morte são contradições. Eis o paradoxo. É daqui que eu tiro o título dessa primeira cena. Ele diz, perseguidos, porém não desamparados. Irmãos, nós aprendemos aqui que a comunhão cristã é um dos meios que a graça de Deus usa para nos lembrar que mesmo que sejamos perseguidos, nunca estamos desamparados. Deus sempre nos ampara e Ele usa a sua igreja, Ele usa irmãos, às vezes irmãos que não conhecemos, como era o caso dos irmãos de Roma, mas Ele sempre usa irmãos para nos lembrar que nós nunca estamos desamparados. Essa é a experiência de Paulo em Roma. Antes de entrar em missão, Deus sabe que ele precisa ser fortalecido pela comunhão, fortalecido pelo encorajamento, fortalecido pelo calor da igreja. Isso nos traz pelo menos duas lições que podemos aplicar. A primeira delas é, nós precisamos valorizar a graça de Deus manifestada na sua igreja e na comunhão. Nós nunca conseguiremos crescer isolados. Veja, Paulo era um campeão das missões, talvez o maior dos missionários do primeiro século.
aquele que foi o instrumento de Deus para levar a revelação de Deus escrita ao seu clímax, que escreveu as verdades mais profundas acerca do Evangelho. Ele era alguém que poderia se achar ou se dizer independente. Mas mesmo Paulo, um campeão das missões cristãs, precisava da igreja para ter a coragem restaurada. Você precisa entender, crente, que você não pode crescer isolado, você precisa da igreja. Mas em segundo lugar, podemos aplicar isto também, lembrando do nosso dever de encorajar uns aos outros. Nós lemos na liturgia, no primeiro texto, em Hebreus 10, no verso 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós devemos, quando nós desfrutamos da comunhão com Deus, nós não a vivemos isolados. Nós precisamos considerar uns aos outros. E como é que nos estimulamos ao amor e às boas obras? O verso 25 diz, não abandonando a nossa congregação, mas antes usando de admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta é então a primeira cena. Chegamos então à segunda cena, versos 16 a 22. Eu intitulo, o prisioneiro de Cristo prega livremente. Você consegue entender isto? Você captou toda a cena. O prisioneiro de Cristo prega livremente. Você percebe o paradoxo? Prisioneiro e liberdade não são duas coisas que combinam, não é? Mas com o reino de Cristo é assim. Ele está prisioneiro, mas ele prega livremente. Observe, desde Jerusalém até Roma, o evangelho havia atravessado fronteiras, mares e culturas. E agora ele está no coração do império, e no coração do império o reino de Deus se manifestava através das palavras de um homem preso, mas cheio do Espírito Santo. Logo que chega a Roma, Paulo é colocado sob custódia de domiciliar, diz o verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Isso era uma das características da lei do direito romano. Paulo é um cidadão romano, então ele goza de alguns privilégios. Ele vai ficar lá até ser julgado por César. Ele não pode sair de Roma, mas ele vai ficar numa prisão domiciliar. E ali ele pode receber visitas, mas ele tem um soldado, provavelmente da guarda pretoriana, a guarda de elite do império, para guardá-lo. Não só guardá-lo para que ele não fuja, mas também guardá-lo para que ele não sofra nenhum dano. Então tem uma dupla função. A de impedir que ele fuja, mas também a de proteção. E esse soldado não podia maltratá-lo, não podia abandoná-lo. Certamente, cada soldado ficava um grupo de horas com ele. Talvez, como nós costumamos dizer, quando temos plantão, um quarto de hora. E em que isto vai contribuir para o avanço do reino? Esse é o ponto. Paulo tem liberdade, primeiro, para receber quem o visita. Mas ele permanece sob a vigilância de um soldado romano. Não parece um fim melancólico para um missionário incansável? Sem dúvida. Contudo, Paulo não vê a prisão. Paulo vê propósito. Ele mesmo declara no verso 20, quando fala aos judeus, foi por causa da esperança de Israel que eu me tornei um preso. É por causa da esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então, meus irmãos, enquanto o mundo enxerga um prisioneiro, Deus vê um embaixador. Cada soldado designado para vigiá-lo ouvia, dia após dia, a mensagem do Cristo ressurreto. E é assim que Paulo, falando de Roma, ele escreve aos filipenses. Aliás, esses anos que ele passou em Roma, ele escreveu as cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E é assim que Paulo escreve aos filipenses em Filipenses 1, 12 e 13. Quando preso em Roma, os filipenses souberam. Vamos fazer uma cronologia aqui, a partir do que a gente chama de contexto canônico, de todas as escrituras. Os filipenses souberam que ele estava preso. E não tiveram oportunidade de enviar ofertas. A igreja de Filipos era a parceira de Paulo, a única parceira desde o início do seu ministério. Jamais deixou de enviar ofertas.
Então eles conseguem, através de um homem chamado Epafrodito, enviar essa oferta em Roma. Paulo está lá em Roma. E Paulo escreve, mas os filipenses estão aflitos, porque Paulo tinha sido fundador daquela igreja, lembra? Debaixo de muita tribulação também, lembra? A prisão, o cântico à meia-noite, o terremoto, antes disso o espancamento. Já vimos isso aqui em Atos. Então os filipenses estão aflitos. E ele escreve a carta, e um dos objetivos pelos quais ele escreve a carta, pelo menos dois. O primeiro é agradecer a oferta que ele recebera, mas o segundo é trazer tranquilidade aos filipenses. Observe aí em Filipenses 1, verso 12, e você pode conferir. Ele diz: quero, irmãos, ainda cientificar-vos, ou seja, eu quero informar a vocês que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. Eu quero que você pense um pouco nessas palavras, que você rumine essas palavras. Analise essas palavras, aprenda a meditar na palavra de Deus. Ele diz: olha, eu quero que vocês fiquem sabendo, porque os filipenses não estavam sabendo como ele estava. Ele diz: as coisas que me têm acontecido. Você deve perguntar ao texto: que coisas? A prisão. Ele diz: tem antes contribuído para o Evangelho. Antes é uma conjunção adversativa. Ele está querendo dizer, ao contrário do que possa parecer, ao contrário do que vocês poderiam pensar, a minha prisão não bloqueou o Evangelho. Pelo contrário, ela tem sido um instrumento de avanço do Evangelho. Continue no texto de Filipenses, seja um bom bereano. Veja se eu estou falando alguma besteira. Porque no verso 13 ele vai dizer de que maneira suas cadeias contribuíram para o Evangelho. Essas cadeias que ele está aqui estão descritas. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de quem? De toda a guarda pretoriana. Verso 16: tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Guarda pretoriana. E o que ele quer dizer? Eu preguei o Evangelho a cada soldado que precisou montar guarda. E as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Todos os soldados de elite que estiveram comigo ouviram o Evangelho. Os gentios estão ouvindo o Evangelho. E esses que ouviram o Evangelho não poderiam ouvi-lo de outro modo. Eles tinham que estar sempre de serviço, eles iam para a guerra. Eles não podiam ir para a praça para ouvir ninguém pregando. Eles estavam em serviço. E Deus lhes enviou o Evangelho. E sabe qual é o resultado disso? No capítulo 4 de Filipenses, no verso 22, quando envia saudações aos filipenses, ali em Roma, Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O Evangelho invadiu a cozinha de César, a família de César, a casa de César. E haverá pessoas naquele dia cantando: digno é o Cordeiro, Ele é o Senhor, que eram da família de César, que era chamado de Senhor. As pessoas ficavam diante de César e diziam: Kyrios Kaiser, ou Senhor César. Mas a família de César terá gente naquele dia dizendo: Kyrios Christos, aleluia. Prisioneiro falando livremente. Paulo poderia, sem dúvida, o Evangelho entrou na guarda imperial. A tropa de elite de César não pode deter o Evangelho. Ela mesma está sendo conquistada por Cristo. Paulo poderia lamentar as restrições, mas ele preferiu usá-las como oportunidades. Então, meus irmãos, onde o mundo vê limites, Deus vê campos missionários. As correntes de ferro tornam-se instrumentos da graça. Com Paulo aprendemos que o servo de Cristo nunca é escravo das circunstâncias, porque a providência divina transforma cada prisão em um púlpito, cada adversidade em ocasião para proclamar o reino.
Isso deve ser um encorajamento para nós. A igreja evangélica no Brasil se aflige com os rumos políticos do nosso país. Devemos nos entristecer, chorar, nos indignar, orar, mas jamais achar que isso impedirá o avanço do reino. Nunca impediu. Então nós chegamos à terceira cena. O endurecimento dos judeus e o cumprimento das Escrituras. Vimos então o perseguido, porém não desamparado. O prisioneiro de Cristo prega livremente. Veja, Paulo não testemunha apenas aos gentios, soldado. Isso fica implícito, e só podemos entender isto a partir do contexto canônico de Filipenses. Mas explicitamente Lucas nos diz que ele prega aos judeus. Observe, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quem são os principais dos judeus? Havia muitas sinagogas em Roma. Então, com certeza eram chefes de sinagogas e a liderança judaica da cidade. E quando se reuniram, ele disse, varões, irmãos, e aí ele começa se defendendo. Mas o alvo principal de Paulo não é se defender. Afinal, eles não são advogados, não vão advogar perante César. O alvo de Paulo é usar aquilo como um instrumento, como um ponto de contato. Ele diz, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram me soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Veja, a partir daí, ele prende a atenção dos líderes. Mas veja qual é o alvo, verso 20. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel. Ele está falando de Cristo, que eu estou preso com esta cadeia. Isso despertará neles. Qual é a esperança? A esperança de Israel é a esperança messiânica. E é um bom momento para ele pregar o Evangelho. Ele diz, olha, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse a respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, porque para os judeus, o cristianismo era mais uma seita, uma nova seita do judaísmo, uma seita herética para eles. O que se diz, o que é corrente é que em toda parte ela é impugnada, ou seja, em toda parte os judeus a rejeitam. E diz o verso 23, que Paulo marca um dia. Eles vêm em grande número ao encontro de Paulo. Eles estão curiosos para saber sobre essa nova seita. Na própria residência de Paulo, desde a manhã até a tarde, observe, de manhã até a tarde, fez-lhes uma exposição em testemunho do reino de Deus. Marque isto, o reino de Deus. E procurando persuadi-los a respeito de Jesus, também pela lei de Moisés, tanto pela lei como pelos profetas. Ele está usando todas as escrituras do Velho Testamento. É isso que ele quer dizer. Alguns ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Isso gerou um debate teológico entre os judeus. Houve discordância entre eles e eles se despediram. Olha, vamos parar por aqui. E o que Paulo percebe é que a maioria permanece endurecido. Mas como Paulo reage? Veja, ele expõe as Escrituras, ele testifica do reino de Deus, mostra o seu zelo pastoral, não cansa de explicar, de persuadir, de suplicar. Ele cumpre um princípio, uma filosofia de ministério, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas a resposta é dividida. Uns são persuadidos e outros continuam a não crer. Como é que Paulo entende a rejeição? Ele a entende a partir das Escrituras. Ele cita Isaías. Ele diz, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse. E ele cita Isaías 6, de 9 a 10. Vai e dize a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis.
Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Irmãos, esta palavra é muito séria, e quem está me ouvindo, preste atenção, se você ainda não se converteu a Cristo. O Evangelho tem esse poder de converter aqueles a quem o Senhor escolheu e de endurecer os vasos de ira. Ninguém sai ileso diante do ouvir o Evangelho. Ou vocês saem mais endurecido, ou vocês saem convertido. Você que está aqui essa noite, não vai sair num estágio neutro. E quando o Senhor chamou Isaías, você vai perceber, o Senhor disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós? O capítulo 6 de Isaías é o chamado dele, quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías, em resposta ao Senhor, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor diz, olha, vai dizer esse povo, ouvi, e não entendais, exatamente, mais ou menos com algumas diferenças, o que Paulo cita aqui. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando para Isaías? Isaías vai pregar com fervor, Isaías vai pregar com ardor, Isaías é um homem de oração, ele vai fazer de tudo para convencer a nação, mas no início do seu chamado, Deus está dizendo, a função da tua pregação, o meu propósito é endurecer o coração do povo. O que você faria se você fosse um pastor ou um missionário e Deus dissesse para você, você vai pregar, mas ninguém vai se converter? Se você olhar o contexto, Isaías vai dizer, até quando, Senhor? Até quando esse endurecimento? Até quando tiverem desoladas as cidades? Vai ficar só o toco. E é desse toco que um remanescente será salvo. Isso mostra a soberania de Deus na salvação. Isso mostra que somente pela graça irresistível o homem pode se converter. Isso mostra que o Evangelho também serve para endurecimento. E Paulo diz, a profecia de Isaías está se cumprindo. O Senhor Jesus tinha essa consciência, você lembra quando ele prega a parábola do semeador em Mateus 13? Os discípulos lhe perguntam, por que falas por parábolas? Ele diz, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, de sorte que se cumpra neles o que disse Isaías, a mesma passagem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A graça de Deus é eletiva e é irresistível. E a rejeição dos judeus, embora seja a responsabilidade deles, embora eles sejam culpados, embora eles tenham voluntariamente rejeitado, eles nada mais fazem do que cumprir a Escritura. A palavra de Deus não falha, ela revela apenas o coração dos homens. Então, quando os judeus rejeitam o Evangelho, Paulo anuncia, esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, verso 28, e eles a ouvirão. Vocês são culpados por rejeitarem o Evangelho, mas Deus vai usar a rejeição de vocês para abrir o Evangelho aos gentios. Paulo tem essa compreensão e escrevendo aos romanos, ele falou isto no capítulo 11, quando ele trata da rejeição de Israel. No verso 11 ele diz, Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo, se a queda dos judeus abriu o caminho dos gentios, a restauração dos judeus vai trazer ainda mais bênção. Paulo tinha esperança de que os judeus iriam ser restaurados. E é por isso que ele diz ainda no verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Os judeus são responsáveis pela rejeição,
mas tudo está dentro do plano eterno de Deus. É por isso que deveríamos concordar com a nossa confissão de fé acerca dos decretos de Deus, porque ela exatamente procura equilibrar soberania de Deus e responsabilidade humana. Lembra? Nossa confissão de fé diz que Deus, desde a eternidade, pelo muito sábio conselho da sua vontade, Deus determinou tudo quanto vai acontecer, do início ao fim. Ele determinou. Porém, de um modo que nem Deus é autor do pecado, nem violada é a vontade humana, e nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É preciso crer para ser salvo, mas a fé é a causa secundária. Quem concede fé é Deus. E nós temos que viver com esse paradoxo. Mas o ponto aqui é, aqueles que rejeitam, trazem juízo sobre si. A palavra que era para ser de salvação, é juízo para os que rejeitam. Em terceiro lugar, então, ou em quarto lugar e último lugar, o reino de Deus avança sem impedimento. O reino de Deus avança sem impedimento. Versos 30 e 31. Quando Paulo disse essas palavras, eles foram embora. Não podiam maltratar Paulo como os de Jerusalém. E Lucas então termina dizendo que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Observe que Lucas encerra o livro com uma nota de vitória. Que cena gloriosa, irmãos! O Império Romano, que trouxe ao mundo a Pax Romana, que fez estradas incomparáveis, que reuniu as nações. O Império Romano está de pé, mas apenas diante dos reinos deste mundo. Ele foi invadido pelo reino de Deus. O Império Romano, aos olhos humanos, está em pé. O apóstolo, aos olhos humanos, está preso. Mas, espiritualmente, é o império que está sendo conquistado. A casa de um prisioneiro se torna um centro missionário. As correntes que o prendem à terra o ligam ao céu. Paulo vive aquela tensão que nós já conhecemos do já e do ainda não do reino. Nós já estamos salvos, porque nada impedirá a promessa de Deus de se cumprir. Mas ainda não estamos salvos, porque não desfrutamos de todas as bênçãos da salvação. O Cristo já reina, mas o seu domínio ainda se expande. Paulo sabe que Roma não é o fim da história, irmãos. É apenas o início de uma nova etapa. É por isso que Lucas não põe um ponto final. Lucas está a dizer que Atos continua, não nas páginas do livro, mas na história da igreja. E nós somos chamados a escrevê-la com a mesma ousadia e fidelidade. Nós somos chamados a tomar a tocha da fé e avançar para pregar. E no final nós entenderemos, nós veremos que não fomos nós que escrevemos a final. Foi o Senhor da história que escreveu. Nós somos apenas instrumentos. Eu quero concluir trazendo pelo menos 4 aplicações, irmãos, que eu espero que fique claro para você e que eu já falei. E a primeira verdade que eu quero que você tenha em mente nesta noite é: as correntes deste mundo não impedem o reino de avançar. Então pare de lamentar a sua condição.
Pare de dar desculpas para não servir a Deus. Ah, pastor, eu até queria servir a Deus. Você, que até é crente, mas não tem compromisso com igreja nenhuma. Eu quero até servir a Deus, mas a luta é difícil. Eu tenho problemas na família, eu tenho coisas para fazer, eu tenho um trabalho. Eu não consegui até agora achar a igreja perfeita. Eu gosto do ditado que diz: se você achar a igreja perfeita, não se junte a ela. Você poderia estragá-la. Não existe igreja perfeita, irmão. Procure uma igreja que pregue fielmente o evangelho e fique ali, entendendo que até os conflitos são instrumentos de Deus para o teu crescimento. Então não dê desculpas, nenhuma corrente neste mundo, nenhuma doença, nenhuma falta de dinheiro, nada impede o reino de Deus. Deus transforma prisões e hospitais em púlpitos, e limitações em oportunidades. Nenhuma circunstância é irrelevante nas mãos do Cristo exaltado. Não use desculpas para não pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Lembro-me de uma história contada pelo reverendo Ronaldo Lidori. Eu não lembro dos detalhes, mas vou contar o que lembro e o que é importante. Havia uma missionária que queria ir para um país longínquo, provavelmente na Ásia. E ela fez de tudo para ir, mas Deus não deixou que ela fosse, e ela ficou questionando a Deus: por que o Senhor coloca essa fome, essa sede de pregar a esse povo, ao povo tal? E o Senhor não faz nada para me enviar, ou eu não consigo ser enviada. Até que por algum revés político naquele país para onde ela quis ir, houve uma migração de refugiados para próximo do país onde ela servia como missionária. E ali naquele abrigo eles pediram a ajuda de missionários, ajuda humanitária, e a sua agência missionária a chamou para ir lá. E ela pôde não só ajudá-los humanitariamente, mas sobretudo trazer o melhor dos bens, pregar o Evangelho. E então ela entendeu: agora eu entendo, Senhor. Agora eu posso cumprir o chamado. Eles vieram até mim. Não existe impedimento para Cristo. As correntes deste mundo, as limitações humanas, não impedem o reino de Deus. Segundo, a verdadeira liberdade é servir a Cristo. Você nunca é tão livre quanto você se torna escravo de Cristo. E sabe, servir a Cristo significa tê-lo como Senhor, e tê-lo como Senhor significa obedecê-lo em tudo o que Ele disser. Então, quando você tiver desafios, limitações, e você for para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: faça assim, você tem que fazer assim, confiando que é o melhor. Muitos casamentos perdurariam se o marido e a mulher entendessem isso. Ah, pastor, eu quero ser submissa, mas ser esse homem é impossível. Ah, pastor, eu quero cuidar dela, mas essa mulher é impossível de ser cuidada. Ah, eu não consigo conviver. Muitas coisas nos levariam a experimentar a liberdade se nós obedecêssemos. Terceiro lugar, a rejeição dos homens nunca frustra o plano de Deus. Nós não somos chamados para operar a conversão de ninguém. Erram os pregadores que dizem que lá no céu vão perguntar: quantas almas você ganhou para Deus? Ninguém vai perguntar isso no céu, porque é só Deus que converte. Talvez ele vai perguntar para você: para quantos você pregou? Aí sim. Você pregou a todos a quem eu te enviei? Mas a rejeição dos homens não frustra o plano de Deus. O endurecimento de uns, irmãos, apenas abre o caminho para outros servirem. Eu já vi vários casos de
famílias que rejeitaram a Cristo, inclusive depois de professá-lo. E os filhos dessas famílias, do nada, vêm para Cristo. Nós temos gente assim aqui. Quem está há mais tempo pode enxergar a graça. Deus chama no tempo certo. E aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade virão, certamente. A rejeição dos homens não frustra o plano de Deus. E quarto e último lugar, a história continua, irmãos. O livro de Atos termina sem um ponto final para que a igreja, para que eu e você continuemos a missão, pregando o reino de Deus até os confins da terra, contribuindo para que outros possam ir onde nós não vamos, com oração e com sustento financeiro. A história continua. Eu jamais imaginaria que teria filhos na fé pregando aos Yanomami. Mas Deus me deu, num retiro, numa pregação. Uma moça se converteu, casou-se com um missionário, está até hoje pregando aos Yanomami. E eu nunca esqueço o dia quando uma jovem de 30 anos adentrou o meu gabinete para dizer: pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus há 20 anos numa pregação sua, o senhor só está sabendo agora. Eu tinha 11 anos. Eu não me lembro o que o senhor pregou, mas eu me lembro que naquela noite eu disse: eu sou uma pecadora e eu preciso de Cristo. E o senhor não fez apelo, que eu não faço apelo. Eu creio no poder do Espírito Santo. Mas eu saí naquela noite com a convicção de que eu precisava de Cristo. Passei por muitas situações, tentei suicídio, entrei em depressão, contou toda a história dela, disse: mas o Senhor me livrou e eu estou aqui, porque eu quero servir a Deus num povo não engajado. O povo não engajado é aquele que não tem nenhum cristão no meio. E eu estou aqui porque eu quero, pelo menos, as orações da igreja. Mas se a igreja quiser também me ajudar no sustento, sim. Eu falei: ô minha filha, eu não quero orar por você só. Eu quero ser parceiro. E a terceira igreja é parceira. Os irmãos a conhecem, ela está no Oriente Médio, se preparando, aprendendo árabe. Eu nunca fui lá, talvez nunca vá. Mas a palavra de Cristo naquele dia usou esse pecador. E falou uma menina de 11 anos. E agora ela está lá. Quem pregou o evangelho para Dwight Moody? Quem falou de Cristo para Billy Graham? Quem convenceu Spurgeon? Ninguém sabe. Mas foi o mesmo Cristo que usou esses homens para a conversão de multidões. É por meio de mim e de você. E você precisa se dispor. Mas talvez a primeira coisa que você precise seja se converter a Cristo de fato. E eu quero terminar com essa pergunta: você é salvo? Você é convertido de verdade? Se Deus ceifar, chamar você hoje, você tem certeza de que estará diante de Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Você está salvo? Não saia daqui com dúvidas. Entregue sua vida a Cristo. Eu concluo, irmãos. O prisioneiro de Cristo encerra o livro de Atos com as mãos acorrentadas, mas com o coração livre. Aleluia. A sua prisão, longe de silenciar o evangelho, apenas lhe deu novas vozes. Enquanto Roma acreditava ter um prisioneiro, o céu via um embaixador. E é por isso que as últimas palavras de Lucas são sem impedimento algum. São o eco da vitória do Cristo ressurreto.
as cadeias caem, as portas se abrem e o reino de Deus continua avançando. Paulo cumpriu o seu curso, mas a corrida ainda prossegue. O bastão agora está em nossas mãos. O que a terceira igreja tem feito? Tem um missionário agora, em estado crítico com pneumonia. Eu o mencionei na minha oração. Márcio Schmidel. Tive a oportunidade de ser colega dele no curso de especialização em antropologia intercultural. E ele tem feito um trabalho extraordinário no Senhor, no projeto Amanagé, no Amazonas. Mas ele está com uma situação bem difícil. Oremos por ele. Que outros possam ser levantados também. Que o Senhor, irmãos, nos faça prisioneiros da sua graça, cativos do seu amor, fiéis ao chamado, e que a nossa geração, pelo poder do Espírito Santo, escreva com coragem e fé os próximos capítulos da história que começou em Jerusalém. E uma fala bem especial. Eu estava olhando ontem na classe de catecúmenos quantos jovens e adolescentes tem. Vocês estão vindo para quê, meus filhos? Para ser salvos? Sim, em Cristo vocês são salvos. Mas se vocês são de Deus, não é para isso apenas que Cristo os trouxe. Ele quer usá-los, meus filhos. Vocês estão dispostos? A gente não continuará aqui para sempre. Vocês estarão aqui quando a gente se for? Continuarão a obra? Alguns de vocês não querem ir? Será que não há pastores aqui? Quem ocupará este púlpito? A história começou em Jerusalém. Ela segue viva até que o rei volte em glória. E vocês precisam assumir a responsabilidade. Porque é isso que Deus quer de nós. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, Deus do reino, Deus da aliança, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E bendizemos o nome de Cristo, o Rei eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que já reina soberano e faz avançar o seu reino na terra. Louvamos o teu nome, porque tu nos fizeste teu povo, tua nação, teus embaixadores, Senhor, e nos deste o privilégio de proclamar o nome do teu Filho bendito. Ajuda-nos a entender que este é um privilégio, que esta é a nossa missão, que nós não somos de Cristo para vivermos confortáveis neste mundo, mas para sermos embaixadores do reino. E que esta mensagem, Senhor, nos encoraje a assumir um compromisso real com o Senhor. E aqueles que estão aqui, que ainda não são salvos, sejam compungidos pelo seu Espírito, ó Deus, e levados a Cristo, ou trazidos a Cristo, para que também se tornem prisioneiros de Cristo Jesus. E livres para sempre do pecado, do inferno e do juízo vindouro. Ó Deus, fala a cada coração, conforme a necessidade de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.